Gente, olha o que diz aqui a Bíblia, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Pastor Claudinei, isso aí é um relatório como se tivesse o autor que escreveu o 2 Timóteo, claro que foi o Espírito Santo, mas quem escreveu, é como se estivesse vivendo os dias de hoje, não é? Exatamente. E o interessante é que no começo da leitura já começa dizendo assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí, o apóstolo Paulo começa a dar a descrição, né, a descrição de tudo que estaria acontecendo dentro da maioria dos seres humanos. Aqui não se diz respeito de nada do estereótipo, de nada de natureza, de nada simplesmente dos sinais do céu, sinais da natureza, sinais dos mares, terremoto, vulcão, isso aqui não. Isso está falando do que iria acontecer dentro do ser humano. E começa dizendo dos tempos trabalhosos. Pastor Rodrigo, nunca existiu um tempo em que o ser humano trabalhasse tanto e ganhasse tão pouco. Nós percebemos que a humanidade vive para o trabalho. Os seres humanos vivem para o trabalho. Hoje, no atual momento do Brasil, nós estamos vivendo, e muitas pessoas aqui sabem disso, nós começamos agora, nesse mês, a trabalhar para nós, tá? A trabalhar para nós e para a nossa família. Os primeiros 5 meses do ano, o trabalho foi para pagar os impostos. Ou seja, num ano de 12 meses, 5 meses nós trabalhamos para os impostos. 5 meses nós trabalhamos para pagar os impostos, para pagar os livros, isso e aquilo dos filhos que estão estudando, para pagar IPTU, IPVA de carro, para pagar impostos dos alimentos e de tudo dentro de um montante da somatória de 12 meses. E nós vemos que quanto mais o ser humano trabalha, menos condição financeira tem. Por quê? Porque esse é um sinal escatológico dos últimos dias, que seriam dias trabalhosos. O ser humano iria trabalhar demais. Hoje, nós olhamos para o nosso dia, pastor Rodrigo, e a gente percebe que parece que as 24 horas dos dias atuais não são as mesmas 24 horas de 20 anos atrás. 20 anos atrás parece que 24 horas demorava mais. Hoje, 24 horas está tão compacta que a gente acorda de manhã, quando pensa que não, já é hora do almoço, deu uma piscada de olho, já é 5 da tarde, e quando olhou, já é 10 horas da noite, já está na hora de se ajeitar para ir dormir novamente. E o senhor percebe que a correria é tanta que a pessoa só vai lembrar de Deus no domingo, quando vai para o culto. Verdade. Verdade. E quando vai para o culto de domingo, né? Tem uns que nem vai para o culto de domingo. Ou seja, Deus está ficando no canto da parede, enquanto os problemas estão chegando, irmãos, de montão. É uma cachoeira. Sabe, porém, isto, ó, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O pastor colocou bem. As pessoas trabalham aí quase meio ano só para pagar impostos. Aí depois que ela vai começar a trabalhar para ganhar algum dinheirinho que vai dar malemar para ela se manter. É isso que o senhor está falando. E avalia bem, como está sendo dito. Metade do ano quase, né? 5 meses para pagar impostos, tempos trabalhosos. E o dinheirinho que a pessoa passa a ganhar nesses próximos 7 meses, aí vem as festas pagãs
para as pessoas se distraírem e gastar o que ganhou nessas festas pagãs, porque aí já começa o engano, né? Dia dos namorados, né? Tá quebrando pau dentro de casa o ano inteiro. Aí nos dias dos namorados, um vai enganar o outro com um buquezinho de flor ou com algum presentinho, como diz o ditado. O ano inteiro quebrando pau. Mas nos dias dos namorados, postar uma foto para pagar uma de casal 20 nas redes sociais. Então, tudo isso é jogo da mídia, é fim dos tempos, dias trabalhosos. Acabou o dia dos namorados, já começa essas festas de dia dos... não sei se vem dia dos pais, dia das mães, e festa junina, e isso e aquilo, e logo na sequência já vem a festa das crianças, e depois já vem, entende, sucessivamente a festa dos mortos, dia de novembro, mês de novembro, e depois da festa dos mortos já vem o mês de dezembro, que é o mês do consumismo, e pronto, e já vem aquela loucura toda, final do ano, né? O primeiro dia de janeiro é o dia da virada do ano, que é aquela loucura também, e depois já começa tudo de volta. Então, quer dizer, as pessoas vivem dias trabalhosos, né? Dias, as pessoas que têm aí mais precisão das datas que vem pela frente aí de comemoração, coloca aí como a Carmen Maia colocou, Dia dos Pais, tudo isso E o senhor engano, percebeu, né, o senhor percebeu que tem essas datas, mas o foco dessas datas, eu mesmo, tem minha mãe, tem meu pai, eu vou lá, levo um presentinho, é legal, bacana, mas o foco principal dessa data não é pai, não é mãe, não é namorado, não é namorada, é o que, pastor? É o consumismo. O consumismo. É Infelizmente. fazer as pessoas se atolarem nos seus cartões de crédito para já se comprometer, né? Porque a pessoa está no mês 6, ela compromete o seu cartão de crédito aí para mais 6 vezes, 10 vezes, 24 vezes, com essa ilusão toda. Então, trabalhou 5 meses para pagar impostos e agora que é hora de entesourar para ter um futuro, né, um tanto quanto mais confortável, vem o consumismo, né, devorando a pessoa e entra em rede social, tá lá as propagandas, entra na televisão, tá propaganda, vai no centro da cidade, pelas ruas estão os outdoors, na frente das lojas, a propaganda, e a pessoa ela é forçada a se envolver nisso, né? Que nem agora que eu estou dizendo, Dia dos Namorados. Para que Dia dos Namorados? Meu amigo, Dia dos Namorados, para quem é casado, para quem namora, não existe um dia só, né? Não existe um dia só. Dia dos namorados é todo dia, porque você que namora, você tem que respeitar o teu namorado, respeitar a tua namorada, porque a base do amor é o respeito. Quem é casado tem que respeitar, porque a base do amor é o respeito. Passou o dia dos namorados, né? Aí logo na sequência vem a festa junina, né? Inclusive eu vou fazer uma live falando para você sobre a festa junina, o que tem por detrás dessa festa. Muita gente vai ficar espantado, pastor Rodrigo. E assim, sucessivamente, a gente começa a ver esse consumismo. São os dias trabalhosos. A Mancaime colocou ali, dia 12 de junho, dia dos namorados. O tema aqui da live, irmãos, a live é uma live espiritual, né? Quem entra pensando que é algo físico, né? Mas é no mundo espiritual. Muitos irão se assustar. Tem uma irmã que falou assim, ali, não sabia disto, né? É interessante, porque nós estamos falando aqui, irmãos, é a realidade. É o que está acontecendo, e muitos que vão depois ouvir essa live vão se assustar, porque as pessoas estão vivendo uma fantasia, irmãos. Sim, sim. Estamos vivendo uma fantasia. Na verdade, o que está por trás disso, irmãos, o sentimento não é questão de amor. Parece que é, né? Aquele enfeite, né? Todo, mas a intenção por trás é outra, né, pastor Ney? É outra. Exatamente. A intenção é aquilo que o senhor falou, que nós falamos, é o consumismo, é tirar, é arrancar aquilo que você tem, porque a partir do instante que tira, que arranca o que você tem, você fica vulnerável na mão do sistema, e aí você vai viver na dependência, né, de políticos, na dependência de governo, na dependência desse auxílio miserável que todos os países programou para ter a pessoa nas mãos, né? Então, eles oferecem esse auxílio miserável, porque assim ele tem as pessoas comendo em suas mãos, e automaticamente isso serve mais como uma bancada, um banco, né? Uma maneira de politicagem do que para ajudar as pessoas. E quando você tem a sua independência financeira, então você não vai atrás disso, você vai lutar pelos seus ideais. Então, esses dias trabalhosos é exatamente isso. E a Bíblia não para por aí, ela começa a dar
descrever comportamentos que tem dentro dos seres humanos, pastor Rodrigo. Que vai entrar o que nós estamos comentando, porque haverá homens amantes de si mesmos. Isso, irmãos, é só uma pequena parte da porção da Bíblia. Sim. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, a gente vai discorrer só esses versículos bíblicos, mas tem muitos outros versículos bíblicos. A gente não vai colocar aqui porque o tempo não dá. É uma live rápida, né? Relâmpago, como diz o outro, mas é uma live eficiente para que você, meu irmão, não venha a ser pego no conto de fada. Pastor, eu tenho que amar meu pai, a minha mãe, minha esposa, a minha namorada, você que é mulher ou namorado, vice-versa, e dar o presente quando tá vivo ali, abraçar, dizer eu te amo, não só no dia que eles colocam lá, que é o dia especial. Hoje é o dia dos pais. Só aquele dia só, irmão, que é o dia dos pais? É só aquele dia que é o dia das mães? É só aquele dia que é o dia dos namorados? É só aquele dia que é o dia tal, falando de tal? É só aquele dia? Quer dizer, os outros dias, então pode passar batido. Não tem um beijo, não tem um abraço, não tem eu te amo, né? Aí quando chega o dia dos pais, eu te amo, papai, e passa um ano inteiro para chegar naquele dia de novo. Isso é uma programação, né, pastor? Praticamente é uma programação que eles programam o ser humano para realmente, como o senhor disse, torrar tudo que tem naquele dia. E por que não faz isso durante o dia todo? Todo dia vai lá, faz uma porção, né? Alimentando o casamento. Muitos casamentos são destruídos porque a esposa ou o esposo só vai levar a flor só quando ele morre no caixão, que é a coroa de flor lá, põe lá em cima do caixão. Por que não fez antes? Exato. Né, pastor? Né? Aí vai entrar, porque haverá homens amantes de si mesmo, né? E aí, com a gente começando, além dos tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Essa palavra homens não quer dizer que é o sexo masculino, mas a palavra homens vem do sentido de humanidade, né? Porque haverá uma humanidade amante de si mesmo. E como que a gente percebe isso? Nós percebemos isso facilmente. O senhor já viu, pastor Rodrigo, aquela pessoa que, ela por exemplo, ela pega uma sacolinha de comida, né? Uma sacolinha, e ela dá a sacolinha, aqui ela está entregando a sacolinha, e com a outra mão ela está com o celular fazendo uma selfie para mostrar que está dando, o que ela está dando, o que ela está ajudando. Na realidade, ela não ama aquela pessoa que ela está dando a sacolinha, ela ama a si mesmo, né? Então ela quer aparecer na doação, ela quer aparecer na foto da caridade, quer aparecer. Na realidade, a pessoa não ama o próximo, ela ama a si mesmo. Esse amor por si mesmo tem acabado com a humanidade. A gente começa a perceber, esse é um ano que nós percebemos os amantes de si mesmo entrando nos bairros periféricos e comendo comida na lata de goiabada junto com os pobres, né? Os amantes de si mesmo, né? Entrando nos bares da vida que tá cheio de caminhoneiro e tomando pinga junto com os caminhoneiros para fazer média, mas na realidade ele não ama os caminhoneiros, ele não ama os pobres, ele está ali porque é ano político, é ano de eleição, você tá entendendo? Então ele tem que fazer a média, né? E assim é a sociedade vive de média. Todo dia que você entra nas redes sociais, você vê as pessoas fazendo média. Aí tá lá o importante, né? Que para o carro na sinaleira, manda todo mundo ficar calmo porque o velhinho vai atravessar. Mas lá longe tem alguém que foi mandado para filmar ele e jogar na rede social. Nossa, o artista parou o carro e parou o trânsito para o velhinho atravessar. Amantes de si mesmo, que vive de média, que vive de se aparecer para os outros, quando na realidade a essência da pessoa é o amor, sabe? O amor por si mesmo e não o amor pelo próximo, pastor Rodrigo. Olha que lindo aí, olha que lindo. A irmã Érica Ferreira, nossa moderadora, eu dou glória pelo meu casamento. Nós sempre estamos presenteando, eu e meu esposo, damos presente para nossos filhos fora de datas especiais, porque para mim, minha família é especial todos os dias. Olha só que legal. O senhor falou tudo aí. Palavras. O senhor falou tudo aí. Hoje você vai ver nas ruas aí pessoas de alto escalão ali dando uma de que tá com eles e tudo mais. E o povo é tão inocente, pastor, é tão carente que precisa, né? Acaba sendo persuadido por esse tipo de pessoas, né? Que estão ali realmente para poder se beneficiar a si mesmo. Ele finge que tá abençoando o próximo, mas na verdade ele está tirando um proveito daquilo, né? É isso que o senhor quis dizer. As pessoas, esse amantes de si mesmo é aquilo que o senhor disse, né? São pessoas que trabalham e no fundo de tudo que ele está fazendo é para tirar proveito e benefício
a si próprio, né? Não pensa no seu semelhante. Essa é a grande realidade. E nós que estamos vivendo esses dias, é natural a gente ver isso, é natural nós percebermos essa grande realidade. Pessoas amantes de si mesmas, já não há mais amor para com o próximo. Eu falei isso esses dias atrás e vou repetir. As pessoas estão vivendo como se não houvesse uma eternidade para prestar contas, pastor Rodrigo. Olha aí. E realmente o que o senhor falou estão vivendo uma fantasia, né, pastor? Essa é a verdade. Eles estão vivendo hoje como se não houvesse o amanhã. É verdade? Exatamente. E nós sabemos que nós temos que viver, irmãos, hoje, pensando que amanhã pode, ou agora aconteceu o arrebatamento, uma vida preparada em santidade. Olha o que diz aí o Berson Evangelista. Pastor, a live começou há muito tempo e eu não fui notificado. Irmão, o YouTube não está notificando as pessoas. Ele notifica um pouco, mas não notifica as outras. Então eu peço a você, aqui embaixo nós temos o link do grupo, no nosso canal do Telegram. Clica lá para você não perder nenhuma live. Nós mandamos lá antes o link para os irmãos participar da live, para não perder a live. E outra coisa importante, o like, irmão, está muito baixo. Nós estamos com 212 pessoas ao vivo e só 177 like. O seu like não é vaidade, não é isso. Ajuda, né, pastor Granei, o YouTube a ranquear a live para mais pessoas, porque é uma live de conteúdo muito forte que você não encontra em qualquer lugar. Você vai lá, você vai encontrar no canal MME, né? Você vai encontrar aqui. Então, compartilhe, irmãos. É muito importante compartilhar. Também nos canais parceiros nossos também. Compartilhe. Olha só, pastor Ney, vamos aqui caminhar, senão a gente vai ficar só São 18 qualidades. Se nós não acelerar aí, nós vamos ficar 3 horas. Vamos lá. Vamos colocar no pacote aí o avarento, o presunçoso e soberbo. Depois a gente entra ali no... Então, vamos supor os 3 aí. Aí a Bíblia vem falando ali, ó. Avarentos, presunçosos e soberbo, pastor Gladney. Pode comentar um pouquinho, depois eu começo. Fica à vontade. Pode até grifar aí para as pessoas ficarem como o senhor está fazendo aí, né? Avarentos, presunçosos e soberbos. O que é uma pessoa avarenta? Avarenta, todo mundo sabe o que é avareza. Avareza é o apego às coisas materiais. Avareza é a pessoa ser alguém que está apegado ao materialismo, achando que vai levar dessa vida aquilo que possui, aquilo que conquistou. A avareza é isso. O que é, pastor, uma pessoa presunçosa? Aonde que entra a presunção? O que é presunção? Eu acredito que muitas pessoas aqui desconhecem essa palavra como presunção, mas vai entender o que eu vou dizer aqui, o que nós vamos interpretar a palavra presunção. O que é presunção? Presunçosa é aquela pessoa que é o entrão, que é o enxerido, aquela pessoa que entra onde não é convidado, sabe? Que se mete na vida dos outros. E é o que mais tem nos dias atuais. E isso é sinal do fim dos tempos. O senhor lembra, pastor Rodrigo, quando o senhor era criança, quando eu era, e muitos que aqui estão, que os nossos pais, uma das coisas que nossos pais mais prezavam era nos tratar e nos ensinar a não sermos presunçosos. Como que eles ensinavam? Eles ensinavam que quando 2 mais velhos estavam conversando, nós não poderíamos entrar na conversa, Sim. Não poderíamos passar pelo meio, não poderíamos estar ali escutando os mais velhos conversar. Hoje em dia, isso é natural a gente observar. Os adultos estão conversando e está uma criança ali passando pelo meio, jogando bola, gritando pelo meio e até se infiltrando no meio da conversa, pastor Rodrigo. Outra coisa, na hora da refeição, quem ia tirar a primeira refeição, primeiro os convidados, depois os da casa, né? Era bem assim. Hoje mudou, hoje, se brincar, fica sem comida os convidados, se brincar hoje, né? Tudo isso faz parte da presunção, né? A presunção, a pessoa, ela é presunçosa, ela é para frente, né? Aquela pessoa abiúda, né? Que nem os antigos diziam, esse menino é muito abiúdo, essa menina é muito abiúda, é muito enxerido. São pessoas que vivem essa presunção e isso é um sinal do fim dos tempos. Você não via, né? Essa atitude de presunção nas crianças, nos jovens, nas moças, nos rapazes antigamente. Pega a juventude de 20 anos, de 30 anos atrás, e veja se eles eram presunçosos. E olha para os dias atuais para você ver como que as crianças, como que a juventude vive uma presunção, muitas das vezes de uma forma inconsciente, porque essa presunção, por ser um sinal do fim dos tempos, ela é manifesta de uma forma inconsciente pela adolescência, pela juventude dos dias atuais. Então, a gente vê que os adultos estão conversando, tem jovens que entram pelo meio, tem pessoas, por exemplo, você entra dentro dos
dos ônibus, dentro de um metrô, ali tem um idoso, né, de 80 anos em pé, enquanto tem um garoto e uma garota sentada, brincando no celular, e um idoso de pé. O que é isso? Presunção. Essa presunção, ela tem aumentado dia após dia. Aqueles que estão na linha do tempo sabem do que eu estou falando, porque a maioria daqueles que estão aqui já passou, né, dos 25 anos de idade e estão entendendo, né, o que eu estou dizendo. Ah, pastor, mas eu tenho 20 anos, isso quer dizer que eu não entendo? É que quem é da geração de 2000 para cá já foi criado de uma forma diferenciada daqueles que é do século passado, que já foram criados com mais rigor e disciplina no tocante à presunção, pastor Rodrigo. Aí que vai entrar, pastor, a questão dos tempos trabalhosos. Cada dia que passa, vai aumentando a tecnologia, o tempo vai avoando, as pessoas chegam em casa, ela não tem tempo mais de falar com o filho. Ela vai para onde? Pro celular. Porque ela não teve tempo de mexer no celular durante o dia por causa do serviço, então ela vai se contar isso durante a noite. E aí os filhos não são mais educados como era antigamente, e aí começa a crescer uma geração presunçosa, inconsciente, que o senhor bem colocou, bem colocado essa palavra. Sim. Presunçoso, inconsciente. A pessoa, ela é presunçosa não porque ela quer ser presunçosa, é porque devido ao sistema tem que criar a pessoa daquela forma, né, pastor Day? Infelizmente. Exatamente. O sistema tem forçado, a tecnologia tem empurrado, né, a nossa juventude, a humanidade, a viver essa presunção inconsciente, né, que não deixa de ser um pecado, uma prática que vai descarrilhando o ser humano do caminho da verdade. Soberbos, né? Se nós formos ver a Bíblia Sagrada, nessa passagem de Paulo aí, fala de dois tipos de comportamento que às vezes nós achamos que é o mesmo: soberba e orgulho, quando na realidade soberba não é orgulho e orgulho não é soberba. Soberba é uma coisa, orgulho é outra coisa. Se nós formos observar o verso de número 2, pastor Rodrigo, está falando de soberba, sim, né? E o verso de número 4 está falando de orgulhosos. Então, a gente percebe que soberba e orgulho não tem nada a ver. O que é soberba, pastor? Qual a diferença de soberba para orgulho? Soberba é diferente de orgulho, porque a soberba, ela é um comportamento diferente do orgulho, porque eu me torno soberbo quando eu simplesmente humilho o meu semelhante quando ele precisa de mim. Isso é ser soberbo. Então, eu sou aquele por exemplo, assim, e muitos que estão nos acompanhando sabem do que eu vou dizer. Pastor Rodrigo está precisando de mim. Aí o que eu vou fazer? Antes de eu ajudar ele, primeiro eu humilho. Primeiro eu dou uma cutucadinha, uma beliscadinha. Você está me pedindo agora, né? Mas quando você estava bem, você não fez nada por mim. Mas tá bom, estou te ajudando. Quer dizer, a pessoa ela é tão soberba que ela sempre quando vai fazer alguma coisa pelo próximo, ela tem que alfinetar, tem que beliscar, tem que fazer uma gracinha, uma brincadeirinha que só ele ou ela acha graça. Isso é soberba. Essa soberba vem de toda vez que eu vou estender a mão para o semelhante, eu humilho. Toda vez que eu vou fazer o bem para alguém, eu estou pisando nesse alguém, pastor Rodrigo. Verdade, pastor Ney. Você falou uma coisa verdade aí. A pessoa, ela vai fazer, mas sempre dá aquela alfineteadinha antes de fazer. A soberba está presente. Até uma coisa aqui legal, a irmã Alessandra comentou, disse que lá, a mãe dela lá em Amazonas está sendo obrigada a colocar chip. Mas isso aí, na verdade, gente, mas não é a marca, viu, gente? A marca só vai acontecer depois do arrebatamento. Mas é uma preparação, viu, gente? Infelizmente, sim, tá bom? A gente não vai comentar. Isso é um assunto para outra live, viu, irmã Alessandra? Olha que a irmã colocou aí, ó. Até a bênção, mãe, benção mãe, benção pai, muitos hoje já não pede. Eu acho lindo, não tenho meus pais, mas acho lindo ouvir isso. Até hoje, irmã Érica, eu dou benção à minha mãe e meu pai. Onde eu chego, também, né? Eu também, até hoje, eu não tenho pai e mãe, mas eu dou benção para os meus tios, para as minhas tias, pedi a benção para o meu pai, para a minha mãe, para os meus avós, mas hoje eu peço benção para os meus tios e para as minhas tias e continuo. Isso está na nossa família. Exatamente, e isso a gente vê que é lindo de se ver, né? E hoje em dia não tem mais isso, pastor. É raro você ver hoje uma criança dessa nova geração dar benção ao pai, dar benção à mãe, né? Dar benção à mãe. Muito bem, pastor. Vamos para o próximo tópico, senão a gente vai ficar aqui mais 2 horas de live. Tá gostoso, mas vamos lá. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Por que tem muitos jovens que estão perdendo a vida aí? A Bíblia diz que aquele que não obedece o pai e a mãe, os seus dias são encurtados, né, pastor Ney?
Você Verdade, vê aí verdade. um enorme número de pessoas jovens no cemitério. Você vai no cemitério lá, tem um monte de pessoas jovens lá. Por quê? Porque não obedecem o pai e a mãe. E aí acaba caindo em caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas o fim dele é caminho de morte, né, pastor? Exatamente. E essa palavra aí que está grifada, mais quatro comportamentos: blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. O que são os blasfemos, né? Da onde vem o blasfemo? Pastor, qual a diferença de blasfemo para profano? Não é a mesma coisa? Não, é diferente. O que é o blasfemo? A maior blasfêmia que existe na face da terra é eu rejeitar Jesus Cristo como Salvador. É eu rejeitar a palavra de Deus na minha vida. E nos tempos atuais é o que mais tem. Meu amigo, você precisa aceitar Jesus. Minha amiga, você precisa voltar para o Evangelho. Não, eu não preciso disso. Eu tenho a minha religião que eu nasci nessa religião, vou morrer nela, eu fui ensinado nisso e vou morrer nisso. A pessoa, ela blasfema diante de Deus pela oportunidade que está sendo colocada perante ele, perante ela. E aí, meu amigo, você precisa de Jesus para você ter uma vida abençoada, para o teu nome ser escrito no livro da vida. Não, eu não preciso de nada disso. Eu faço as minhas caridades aos pobres, tudo que eu compro eu pago, eu tomo a minha bebida com meu dinheiro, fumo meu cigarro com meu dinheiro, eu vivo com meu dinheiro e não peço nada para ninguém, então eu estou vivendo a minha vida. Quer dizer, a pessoa ela blasfema diante de Deus com muita facilidade, rejeitando aquele que morreu na cruz para oferecer salvação, pastor Rodrigo. E o profanos, pastor Rodrigo, profanos, a diferença dos dois, blasfemos Então, e profanos? blasfemo é aquele que rejeita o Senhor Jesus Cristo. E profano são aqueles que, estando diante das coisas santas, pisa nas mesmas. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de profanação para você entender aqui. Existe ordem e decência, e para cada lugar existe um comportamento. Eu não posso ir até um templo, por exemplo, até um templo com a mesma roupa que eu vou em um parque de diversão com meus filhos. Eu não posso ir em cima de um altar para pregar o evangelho, um altar de um templo, com a mesma roupa que eu vou em um passeio no shopping. E hoje nós percebemos o quê? Que a pessoa, ela sobe, por exemplo, no altar de boné, de camiseta, regata, de shortão, e ali em cima ainda está fazendo um sinal e botando a língua de fora. Quer dizer, o que é isso, senão uma profanação em cima do altar de Deus? Sabe? O que é isso? Senão uma brincadeira com as coisas santas. O que é ser profano? Ser profano é eu pegar um versículo da Bíblia Sagrada e usar esse versículo para o meu benefício próprio, incentivando as pessoas a viverem uma idolatria. Olha, é o seguinte, a Bíblia está dizendo que Jesus é o pão da vida. Então leva esse pão para casa, porque isso vai levar cura também. Isso é uma profanação. É eu me ater das coisas sagradas para profanar a grandeza do evangelho na face da terra. Isso é profanação. E entendeu, pastor Rodrigo? E olha, isso aí tá grave, o que o senhor falou aí agora tá geral. É por isso que a gente vê aí a ira de Deus sobre a terra, né? A gente percebe, assim como foi como Sodoma e Gomorra, não é? Hoje nós estamos vivendo, pastor, perdão, a palavra até forte, né? Vivendo uma Sodoma e Gomorra hoje. Sim. As igrejas, a maioria delas, você vê que não é mais um culto a Deus. É um culto para poder adorar. É um culto à personalidade. Exatamente. Você percebe que eles estão inovando tudo, né? Inova tudo. É tudo de outras cores, é luzes, é tudo mais. Mas a adoração realmente a Deus, né? Porque quem leva o ser humano a buscar e a se converter dos seus caminhos, da justiça e do juízo, é quem? É o Espírito Santo. Só que eles estão tentando eles mesmos converter as pessoas. Como? Culto light, né? Aquele culto light, aquele Sim. culto que não sabe se é um culto ou se é algo mundano. Essa é a realidade. Para quê? Para tentar atrair o humano até este culto. Mas, e para atrair a presença de Deus, como é que faz? Pois é. Aí o camarada simplesmente, em cima de um altar, tá? Em cima de um altar, que é o lugar de pregar a palavra, ele pega o celular. O que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. Todo mundo aqui no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, já viu isso, aí as publicações que tem. O camarada pega o celular, olha dele, ó.
Língua de fora, ó. Aí escreve embaixo da seguinte forma: pode cancelar, pode ficar com inveja, mas Deus está na minha vida, entende? E esses jargões, isso está virando como se fosse uma coisa natural, quando na realidade não deixa de ser uma profanação em cima do altar de Deus. As pessoas estão achando que elas estão em qualquer lugar, estão brincando com as coisas sagradas, brincando com a verdade de Deus, e isso é profanação. Isso é profanação. Então, a blasfêmia é natural, né, acontecer que as pessoas estão negando aceitar Jesus. Quando eu rejeito Jesus, eu estou blasfemando do mesmo. E eu vou viver sem perdão aqui e não terei perdão na eternidade porque eu rejeitei o Filho de Deus. Agora, a profanação é quando eu estou em um lugar que é sagrado, um lugar que é de apresentar a palavra de Deus, a verdade de Deus, e eu começo a tratar com desdém de qualquer maneira, como se fosse algo, um lugar qualquer. Isso sem falar desobediência a pais e mães, né? Desobediência a pais e mães. A desobediência a pais e mães, pastor Rodrigo, é um sinal dos dias atuais. É um sinal dos dias atuais. A comunidade carcerária no Brasil, né, é uma das maiores comunidades carcerárias do mundo. Por quê? Porque no Brasil é pregado pela mídia e pela sociedade corrompida a desobediência a pais e mães. Isso é anunciado pela mídia. Começa pelas novelas, vai pelos programas de televisão infantil e vai se espalhando, muitas das vezes, até pelos militontos, né? Porque tem muito professor que é militonto, né? Que estão aí ensinando os nossos filhos a militar pela esquerda, e esses ensinamentos errôneos vai levando os nossos filhos a viverem a desobediência a pais e mães. Aí você começa a encontrar uma juventude, uma moça, né? Uma moça aí de 15 até 20 anos com o cabelo pintado de azul. Você acha que o pai e a mãe estão de acordo com a moça pintar o cabelo de azul? Você acha que o pai e a mãe estão de acordo com o rapaz colocar um espeto na sua língua, né? E aí quando bota a língua de fora tem um ferro ali, um piercing na sua língua. Você acha que o pai e a mãe estão de acordo com isso? Claro que não. Isso faz parte da desobediência a pais e mães, mas é o que a sociedade caída prega para a nossa juventude. Olha só, pastor, se a gente for falar sobre desobedientes a pais e mães aqui, essa parte, só esse versículo já dá uma hora de live, né? A gente vai puxar aí tudo certinho. Olha quem tá com você aí, pastor, é o bispo, né? Bispo William Doce Santana. Deus te abençoe, meu querido. Vamos estar em live daqui a pouco lá. Daqui a pouco vamos estar em live lá com ele, irmãos. Às 20 horas também. Tá? E também tem live. Hoje tem duas lives igual, mesmo horário, né? O pastor Carneiro de Oliveira vai ser live de perguntas e respostas hoje também, né, pastor? Às 20 horas, né? Tem uma live de perguntas e respostas. Vamos lá. O povo dá uma olhadinha lá e corre na minha, corre lá, corre aqui, corre aqui. Vamos lá. Gente, olha, o pastor Carneiro, vamos ler esse versículo 3 inteiro, aí nós vamos resumir ele. Aí lemos o 4. Nós não falamos do verso do ingrato, né? Ingratidão, todo mundo já sabe o que é ingratidão, que é o que predomina nos dias atuais, né? A ingratidão, né? Você estende a mão, a pessoa mete os pés em você. Ingratidão. É por isso que muitas pessoas, pastor Ney, ela dá um passo para frente e 2 passos para trás. Porque ela levanta cedo, já é ingrata. Exatamente. A melhor casa, eu costumo dizer que a melhor casa não é aquela casa na beira da praia. É aquela casa que eu tenho, que eu estou morando nela. Sim. A melhor bicicleta não é aquela que está lá na loja, é aquela que eu tenho para andar. O melhor carro não é aquele que está lá na garagem importado, é o melhor carro aquele que eu tenho para andar. Quando eu sou grato por aquilo que eu tenho, automaticamente eu recebo mais coisas. Mas quando eu inverto isso, que eu sou ingrato, tudo que eu faço é um passo para frente e 2 passos para trás. Só essa aí também, ingratidão, dá uma boa live, né, também. O senhor falou uma coisa muito importante, exatamente. A ingratidão, só ela dá uma live. O senhor falou uma coisa muito importante. A melhor casa que existe não é a que eu estou vendo na internet, é a que eu moro. O melhor carro não é o que eu estou vendo parado do meu lado na sinaleira, é o meu que está me conduzindo, que está me carregando. E isso que o senhor falou é muito forte, porque isso aí dá uma live para nós pregarmos sobre a ingratidão. Dá uma live. As pessoas não são gratas, elas estão olhando a grama do vizinho, nunca olha para dela. Ela sempre está olhando, tudo dos outros é melhor. Tudo é melhor. Aquele é melhor, por que ele é? Mas para um pouquinho, para olhar para você. Se valoriza. Porque você é você. Não existe ninguém igual a você no planeta Terra. Deus fez a forma, por exemplo, a forma do Claudinei, a voz que ele tem aí, eu queria ter, mas eu não consigo, é dele, né?
É dele, é uma forma única. Você que está conosco aqui também, você é único. Tem que se valorizar, irmão, tem que ser grato. Tem pessoas que não é grato nem pro ar que respira. Sabe por quê? Às vezes está passando por uma dificuldade financeira, irmãos. Todo mundo passa por isso. Uma enfermidade, todo mundo passa. Mas existe a diferença daqueles que são gratos e os que não são gratos. É aí que está o remédio do problema, né, pastor Grande? Solução, exatamente, né? Essa é a realidade. E vamos continuar, pastor Rodrigo, porque vamos lá. O tempo tá passando. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons. Essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tem uma conexão, né, pastor? Percebe que esse versículo... Tem uma ligação. Já começa dizendo sem afeto natural. O que é o afeto natural? O afeto natural, que a Bíblia fala que nos últimos dias a humanidade viveria sem o mesmo. O que é o afeto natural? O afeto natural, pastor Rodrigo, é um homem ter atração por uma mulher. É uma mulher ter atração por um homem. O afeto natural, o que seria um afeto natural? Uma criança gostar de brinquedos, né? Uma criança gostar de brinquedos. Tudo isso faz parte do afeto natural. Uma criança gostar disso. Então, um homem gostar de uma mulher gostar de um homem. Tudo isso faz parte do afeto natural. Agora, nos dias, o que é afeto natural? Um ser humano gostar de um bichinho, de um animalzinho, isso e aquilo. Isso tudo é afeto natural. E a sociedade dos dias atuais, como que vive? Essa inversão de valores, esse afeto que não é natural. É homem se ardendo por homem. É homem chorando de paixão por outro homem. É uma mulher loucamente querendo se matar porque a outra não quis ela. Você está entendendo? É uma criança que não gosta de brinquedos. Essa criança não quer brincar. Ela não gosta de brinquedos. Essa criança, ela quer se envolver em outras coisas que pertencem aos adultos. E essa falta de afeto natural tem sido um sinal do fim dos tempos que nós estamos vivendo. Meu Deus. É o ser humano, né, que olha para um animalzinho, amarra numa corda e começa a puxar, amarra na traseira do carro para matar o animalzinho que é indefeso. Tudo isso foge do afeto natural e se enquadra nessa passagem, nesse tópico que nós acabamos de ler. Na verdade, pastor Ney, o mundo está programado para sem afeto natural, você percebeu? Verdade. O mundo está programado. Você só vê isso nas mídias. Aonde você vai, os brinquedos das crianças já estão sendo feitos nas cores que programam elas para não viver o afeto natural. E isso, nós como cristãos, irmãos, temos que ficar atento para você não cair na cilada. Porque, como assim, pastor? Se nós estivermos na carne, irmão, sem jejuar, sem orar, sem ler Bíblia, nós acabamos ficando cegos e dando vazão para que isso entre dentro da nossa casa. Exatamente. Automaticamente, né? A Carolina Figueiredo escreveu, pastor Rodrigo, as crianças, tudo pequenas, já têm celular. Acho isso um absurdo. Quer dizer, as crianças hoje em dia já não brincam mais. Nós, entendeu? Eu volto a repetir, a nossa geração, nós que somos adultos hoje, nós brincamos antes. Antigamente nós brincávamos. As meninas brincavam de boneca, aquelas que nasceram no interior, na roça, como as minhas irmãs, catavam uma espiga de milho, né? E enrolavam no pano, aquela espiga de milho era a boneca delas, porque na espiga de milho, quando está verde, tem o cabelo do milho ali, que servia como se fosse o cabelo da boneca. Nós que éramos criança, a gente que era criança, nós pegava 2 carretelzinhos de linha, né? Quando a linha da nossa mãe acabava, que ela costurava roupa, pegava os 2 carretéis, cortava uma tabuinha, fazia 2 coxinhos na tábua e rodava naquele carretelzinho. Era o carrinho, era o ônibus que nós brincávamos. Hoje, criança não brinca mais. Hoje, criança está nos jogos virtuais e online, falando umas gírias de jogos que são de adulto. Oh, fulano tá bugado, bugou meu jogo tá bugado. Mas que bobagem é essa? O que é isso? É a gíria dos dias atuais de crianças que não brincam mais, que estão envolvidas em coisas que é para alguém que não é da sua idade, pastor Rodrigo. O senhor fez voltar à minha infância. Eu lembro quando, como se fosse hoje, nós ia brincar com os amigos nossos ali. Eles faziam uns carrinhos de rolemã, ponhava nós dentro, né, e saía descendo a ladeira abaixo, correndo. Era uma coisa do outro mundo, né? Hoje em dia não tem mais isso, né, pastor? Sim, era uma brincadeira tudo sadia, né? Hoje em dia o celular... Brincar de bets, né? Brincar de esconde-esconde, né?
E tantas outras brincadeiras que aconteciam, né, na época da nossa infância, porque nós brincávamos. Hoje nós sabemos ser adulto porque nós passamos, nós não pulamos etapa, nós fomos criança. Hoje não, hoje as crianças estão pulando etapa porque a mídia está empurrando isso, e hoje em dia você vê, entende? Menininho pequenininho de 7, 8 anos falando em gíria de jogos, isso e aquilo, que não tem nada a ver com brincar, né? A fulano de tal me deu uma capa. O que é isso, meu amigo? Capa que eu sei é para proteger a pessoa de chuva, mas nos jogos aí que tem por hoje em dia, você vê criança falando isso, você vê pessoas com esse linguajar que não tem nada a ver. E isso é o quê? Isso é nada mais, nada menos do que o fim dos tempos, essa pulação de etapas, pastor Rodrigo. E a gente poderia dizer que podia melhorar, mas infelizmente é algo sem freio. Não tem como frear. A única coisa que nós temos que dizer para os irmãos aqui na live agora é que você pode sim policiar a sua família, blindar a sua família. Como? Com a palavra. Ensinar, orar com eles, jejuar. Isso é constante, não é só um dia não. Isso é diário, para que a sua família não seja pego pelo sistema que está aí, né, pastor? Na nossa cara aí. Exatamente. Pastor, mas o senhor está pregando então contra as aulas virtuais? Gente, escuta o que eu vou dizer. Nós não estamos falando de aula, não estamos falando de estudos, não estamos falando de trabalhos, não estamos falando de nada que evolui o cognitivo de uma criança. Nós estamos falando de que as crianças hoje em dia já não têm mais interesse em brincar como criança, porque eles estão sendo incentivados a pularem etapas diante dessa tecnologia que está avançando dia após dia. É isso que nós estamos dizendo, pastor Rodrigo. Perfeito, perfeito. E irreconciliáveis, pastor Ronei? Irreconciliáveis é o que todo mundo que está aqui sabe, né? Hoje em dia a pessoa diz assim, ó, você pode, eu sou muito boa, eu sou uma pessoa muito amiga, mas se pisar no meu pé, esqueça, para mim morreu. Quer dizer, a pessoa ela não tem a capacidade, a hombridade consigo mesmo de perdoar o seu semelhante, ela não reconcilia mais. Não existe mais o perdão. A pessoa ela não reconcilia mais, ela é irreconciliável. Mexeu com ela, errou com ele, morreu. É melhor que seja enterrado e enterrada vivo, porque não existe mais reconciliação. Quando na realidade a reconciliação faz parte da vida, pastor Rodrigo. E, por que não dizer, salvação. A pessoa que tiver mágoa do seu irmão, esquece. É cristão, pode jejuar, você pode orar, você pode ler Bíblia, mas se você tiver mágoa do seu irmão, não sobe, irmão. É bíblico. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Exatamente. Caluniadores, pastor Carnei. Meu Deus do céu, é o que mais tem nos dias de hoje. As redes sociais hoje se transformou em um objeto de calúnia, principalmente o Facebook. Entra no Facebook que você vai ver, meu amigo, o que tem de gente, ambos se caluniando, se mordendo, se flagelando e se autodestruindo no Facebook, aquelas indiretinhas. Tá aí, né? Tá aí nas redes sociais, mas tá de olho no meu marido, tá de olho no meu namorado, aquelas coisas, aquelas calúnias, aquelas conversas que não levam a pessoa a lugar nenhum. Hoje em dia, né, as pessoas acham que as redes sociais é algo sem lei, é algo sem regra. Sem fronteira. Sem fronteira, exatamente. E vão entrando em calúnias e mentira, como a Suzana escreveu, internet, terra de ninguém. As pessoas pensam isso, quando na realidade começa a se envolver com calúnia, e quando pensa que não, começa a se envolver em processos, em problemas, entre eles ali, entre briguinhas deles. Não é o caso do levante, por exemplo, que aconteceu contra o pastor Rodrigo, que foi um levante contra a pregação do evangelho. É uma coisa diferente. Eu estou dizendo de processo das briguinhas deles ali, dos xingamentos deles. Você entra aqui no YouTube, tem umas pessoas, pastor Rodrigo, o senhor sabe, quem está nos assistindo sabe, que eles entram em umas brigas, em umas demandas, em uns converseiros, um caluniando de lá, outro calunia daqui, um calunia de lá, outro calunia daqui. O que é isso? Essas pessoas, de uma forma inconsciente, estão permitindo uma profecia bíblica se cumprir na vida deles, pastor Rodrigo, que é exatamente. A calúnia. Exatamente. E isso também mata muitos crentes dentro da igreja. Estão desviados porque só sabe caluniar, não sabe cultuar a Deus.
Vai lá Exato. só para apontar. E esquece que tem 3 dedos. Quando você aponta um dedo para uma pessoa, irmãos, tem 3 dedos apontando para nós. Então tem que tomar muito cuidado com a calúnia. Incontinentes, pastor Cornei? Incontinente, isso é muito importante. O que é uma pessoa incontinente? Uma pessoa incontinente são aqueles que eles quebram o princípio de Deus. Qual é o princípio de Deus? A Bíblia Sagrada diz assim, ó, que não existe autoridade que não foi constituída por Deus nessa terra. E quem desrespeita uma autoridade que foi constituída por Deus, desrespeita aquele que o constituiu. O que é incontinência? É você não prestar continência às autoridades, é você desrespeitar a polícia, é você desrespeitar os mais velhos, é você desrespeitar uma autoridade política que foi constituída por Deus. Hoje a incontinência predomina. Você vê lá um pirralho, um molequinho de 8 anos, apontando o dedo e dizendo para a professora, se você fazer isso eu vou te matar, isso e aquilo. O que é isso? Essa incontinência para com as autoridades é o que tem predominado nos dias em que nós vivemos. Olha só, pastor, e principalmente a Deus, né? Que é a maior autoridade. E a maior autoridade. Isso matou a charada. A continência com Deus. Pessoa que não tem continência para com Deus. Não tem continência. Chama Jesus de você, né? Chama Jesus de você, né? Chama Deus de cara, né? Tudo isso é incontinência. Abraço, Fernando Luiz, tá? Pela TV, que bênção. Deus abençoe tua vida, Maravilha. meu irmão. Ó, cruéis, esse aqui já tá bem fácil, né? Cruéis e sem amor para com os bons. Esses dois aqui a gente já falou já, né, pastor? Já matou a pau, né? A crueldade que a Bíblia está citando aí, pastor Rodrigo, é aquelas pessoas que gostam da notícia de calamidade, principalmente que tem sangue pelo meio. Por isso que os filmes de terror é os mais assistidos, porque as pessoas gostam da crueldade. Filme de terror, tá lá a senhora, né, correndo e o monstro com a espada atrás e vai pegar ela. E a trilha musical, tchan, 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 tchan. E a pessoa ali, o coração dela chega, bate mais forte, porque a crueldade está dentro da pessoa. Crueldade é eu gostar de ver sangue. Isso é crueldade. Tanto é que o pessoal gosta de ver o circo pegar fogo, né? Quando você fala de coisa branda, não tem ibope, mas falou de coisa que não presta, sobe, né? Quando eu me encanto pelo sangue, eu sou um cruel, né? A humanidade nos tempos antes do dilúvio era uma humanidade cruel. Eles gostavam de sangue. Então, crueldade está ligado ao desejo de sangue que a humanidade vive. Sem amor para com os bons. Isso é normal, né? Isso é normal, a gente começa a perceber que a inversão de valores é tão grande, tão grande, tão grande, que eu vou citar um exemplo. Quem ganha mais, pastor Rodrigo? Eu vou perguntar para o senhor e estender para todos que estão na linha do tempo. Quem ganha mais? Uma professora ou um professor que ensina os nossos filhos a ler e escrever, que ensina os valores a respeito do futuro, ou uma prostituta que enche o corpo de silicone e posa nua na capa de uma revista? Quem ganha mais? Olha aí, você fala em termos de salário? Em termos de salário. Com certeza, eu vou falar aqui a prostituta. Eu queria falar a professora, mas a prostituta. Não todo mundo sabe disso, né? Quanto que ganha uma prostituta para posar na capa de uma revista, né? Ela posa nua, com o corpo todo cheio de coisa que ela aplicou, ganha um turbilhão de dinheiro. Um professor que passou numa faculdade estudando, todo mês vai fazer cursos de aperfeiçoamento, muitas das vezes tem que fazer greve 2, 3 vezes por ano para receber aquilo que é de direito. O que é isso, infelizmente, pastor? Sem amor para com os bons. A humanidade é isso. A humanidade não ama os que são bons. A humanidade ama aquilo que não presta. Exatamente, pastor. Meu Deus. A gente citou o professor, mas tem vários, gente. Várias pessoas que trabalham aí e o mundo do outro lado, do maligno, ganha fortunas alimentando coisas que matam a alma da pessoa, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa é forte, pastor Ney. Traidores a gente vê por aí, né, pastor Rodrigo? Quanta gente que está aqui contigo fazendo juras de amor, dizendo que está contigo, que está na mesma fé, que vai até o fim. Quando pensa que não, você olha, a pessoa está aliado aos piores adversários, tramando a queda e o fracasso daquele que ele estava fazendo juras de amor há dias atrás, pastor Rodrigo. É o que mais tem, né, pastor? Infelizmente. Traidores.
Traidor. Obstinados, né? Você pode ver que essa live aqui, se a gente for comentar tópico por tópico, cada tópico desse dá uma mensagem, pastor Rodrigo. Dá. A gente fazer um resumo. E olha, tá sendo um bom resumo, gente. Se fosse você, eu voltava aqui e reassistia a live, marcava no papel certinho, compartilha, porque é um conteúdo valioso, valiosíssimo. Exato. Aí a Isis colocou jogador de futebol, exato. Né? Você pega um jogador de futebol e um médico, né? Pega um jogador de futebol e um médico. Boa comparação. Pega um jogador de futebol e um médico cardiologista, né? Um médico pediatra. E aí você compara o salário dos dois, né? Um jogador de futebol e um médico pediatra, um cardiologista, né? Ou qualquer outra área de médico. Aí você vai ver a diferença, né? O que é isso? Sem amor para com os bons. Um salva a vida e o outro é entretenimento. E eu... Aí já sabe, né? A gente não vai nem comentar aqui, porque já sabe qual que é o final da conversa. Exatamente. Orgulhosos, o senhor já comentou, falou sobre orgulhoso lá, né? Orgulhoso. Deixa eu ver aqui, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinente, cruel, sem amor, traidores, obstinados agora, né? Obstinados. Obstinado, depois orgulhoso, eu pulei aqui. O que é obstinado? Obstinado, pastor Rodrigo, essa palavra, para nós entendermos, quem sabe a gente olha e não entendemos, mas aí nós pegamos e vamos tratar ela dentro do mais simples do interior, para que todos entendam. O que é um obstinado? Sabe quando aquele burro, aquele cavalo mal domado, quando ele vira o pescoço para um lado, que você pega a rédea e puxa, que chega a estar rasgando a boca dele e ele não volta a cabeça? Esse cavalo, esse burro é um bicho obstinado, é um bicho redomão. Cavalo, um burro obstinado, você puxa a rédea, ele quebrou o pescoço para cá, você está puxando para ele virar, a boca dele está sangrando, mas ele não vira. O obstinado é isso, é a pessoa que ela não consegue se dobrar diante de uma verdade que está sendo apresentada para ele e para ela. Quantos que estão assim, que a verdade está sendo apresentada e a pessoa insiste em dizer, não, eu estou certo, é isso e eu não mudo de opinião. Gente, mas está aqui, ó, eu estou te mostrando. Não, eu não mudo, eu sofro dano, eu me arrebento, mas eu não mudo, isso e aquilo. São pessoas obstinadas, pastor Rodrigo. E isso é o que nós mais temos hoje em dia, né? Cada dia que passa, o tempo passa, mas esse tipo de pessoas vai ter, eles não se dobram. Não adianta, você pode falar por quê? Porque eles já estão cegos pelo sistema. Exatamente. Infelizmente. Exatamente. A única Orgulhosos. O único que pode quebrar isso aí é só o Espírito Santo, se esse der lugar, um pouquinho de lugar, né, pastor? Ele consegue quebrar, né? Mas se não der, infelizmente não consegue. Orgulhosos já falou, né? Você fez uma comparação do orgulhoso com... Eu falei da soberba, orgulhosos, né? A soberba é quando eu humilho alguém, quando eu vou ajudar esse alguém, eu primeiro humilho, e o orgulhoso é aquele que tem o sentimento de Satanás dentro dele. Qual é o maior sentimento de Satanás? O maior sentimento que Satanás tem dentro dele não é o ódio, não é o desejo de matar, de destruir, não. O maior sentimento que tem dentro de Satanás é o orgulho. E que tipo de orgulho é esse? O orgulho de dizer, eu não preciso de Deus. Esse é o orgulho de Satanás. Eu não preciso de Deus. E todo mundo que é orgulhoso, o que predomina dentro dele é isso. Eu não preciso de Deus. Não preciso. Quando eu morrer, a vida vai se acabar, tudo se acaba aqui. Não existe céu, não existe inferno. Eu não preciso de Deus. Então, esse é o orgulho. O orgulho é a pessoa que levanta o nariz, que é altivo, que diz, eu não preciso de Deus. E sem contar também, né, pastor, que o orgulho é o primeiro pecado do reino, do reino, né? Exatamente. Foi orgulho. Exatamente. O diabo queria ser... O primeiro pecado que Satanás praticou foi o orgulho. Por quê? Porque ele disse, eu não preciso de Deus, eu vou me assentar no trono que está na banda do norte e serei semelhante a ele, eu não preciso dele. Toda vez que nós falamos que não precisamos de Deus, o orgulho está gritando dentro de nós. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Exatamente. Você chama uma pessoa, vamos para um culto de oração, vamos para uma live de ensinamento, a pessoa não quer. Você chega nela e diz, escuta, vai ter um churrasco ali, assim assado, a pessoa está dentro, ela tem mais amigos. Chama a pessoa, vamos para uma vigília de oração e depois diga para ela, vamos para um churrasco. Você vai ver qual dos dois a pessoa vai escolher. Mais amigo dos deleites do que de Deus. Ou senão você chama a pessoa, hoje vai vir um cantor famoso, um pregador famoso, mas tem um culto de ensinamento ali com um tema muito forte na igreja. Sim. Onde que ela vai?
Ela vai atrás daquilo que traz deleite para sua carne, traz Exatamente. prazer para a sua vida, né? E jamais. Então, é isso que predomina na sociedade, né? As pessoas são mais amigos dos deleites do que amigo do próprio Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que é a palavra tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia? Eu tenho a aparência de que sirvo a Deus, mas eu nego a essência com as minhas atitudes. Eu tenho a aparência de que sirvo ao Senhor, mas as minhas atitudes não condiz, porque eficácia quer dizer essência. Então, eu tenho a aparência de que sou um piedoso, de que sou um homem de fé, mas eu nego a eficácia com minhas atitudes. E é o que mais tem nos dias de hoje, aparência de piedade. O que você é? Sou evangélico. O que você é? Eu sou evangélica. Aí você vai ver a eficácia não condiz com aquilo que a pessoa falou, porque os seus comportamentos é totalmente ao contrário. É bem assim. A Bíblia deixa bem claro que a árvore se conhece pelos frutos. Sim. E a fé sem obra é morta. A pessoa se diz ser cristã, mas é só puxar a capivara, né? Um ditado popular, né? Desculpa a palavra falar assim, capivara, mas é uma realidade. Você conhece cristão, é só puxa a capivara dela. Se você vê, se os frutos dela for bons, então realmente a piedade que ela pratica é uma piedade verdadeira, né? Não é falsificada. Sim. E aí vem o conselho de Paulo, né? Para finalizar. E qual o conselho que ele dá, pastor Rodrigo? Afasta-te desses. Afasta-te. Afasta-te. Por que Paulo diz destes afasta-te? Porque nós somos produto do meio em que nós vivemos, tá? Não tem como eu fugir dessa realidade. Eu sou produto do meio que eu vivo. Eu falo português porque desde pequenininho eu convivi no meio de pessoas que falam português. Quem nasceu nos Estados Unidos fala inglês porque desde pequenininho conviveu no meio de pessoas que falam inglês. Então, se eu passo a conviver no meio destas pessoas que têm essas características que nós citamos, eu passo a ter as mesmas. Por isso, o conselho é: destes, afasta-te, pastor Rodrigo. Então, eu vejo nessa palavra aí o Salmo 1, né? Exatamente. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água limpa, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizeres, prosperarás. Ô, glória. Sim. Forte, né? Forte. Essa é a realidade. E essa passagem, ela nos arremessa. Ela nos arremessa a nós olharmos não para a vida de outrem, não olhar para fora, porque são sintomas que estão acontecendo dentro da humanidade. Né? Quando nós falamos dos sinais escatológicos, né, dos sinais do fim dos tempos, muitas passagens bíblicas nos arremessam a nós olharmos para a natureza, para a política, para várias áreas da vida. Porém, essa questão que nós estamos dizendo dos sinais que acontecem dentro é para nós olhar para dentro de nós mesmos. Então, que nós possamos avaliar esses comportamentos, se eles estão dentro de nós, e abrirmos mão. Se estamos realmente afastados do Evangelho, e eu vou dizer uma coisa muito séria para você que está me acompanhando, principalmente você que não aceitou Jesus, ou você que está afastado do Evangelho. Escute essa verdade de alguém que está aqui, juntamente com o pastor Rodrigo, de todos nós que estamos aqui, para te ensinar o caminho da eternidade. Um homem e uma mulher que está afastado do Evangelho, essa pessoa está vivendo em blasfêmia. E se morrer nessa situação, não tem perdão nem aqui e nem na eternidade. Você precisa voltar para Jesus. Você precisa se entregar ao Senhor. Você que está me acompanhando que diz, pastor, eu estou mais ou menos. Não existe mais ou menos perante Deus. Perante Deus é sim ou não. A palavra mais ou menos, quem inventou foi Satanás. Não existe mais ou menos, né? Pastor, a comida está mais ou menos. Não existe comida mais ou menos. Ou está cozida ou está crua. Não existe mais ou menos. E aí, o palanque que você colocou na terra aí, está firme ou não? Está mais ou menos. Então não está firme, está balançando.
Entende? Então, não existe mais ou menos perante os olhos de Deus. E se você está mais ou menos, é porque você não está com nada. Você precisa voltar a se firmar na presença do Senhor. O único caminho é Jesus Cristo. Não existe todos os caminhos nos levar a Deus. Isso é conversa. O Verdade, único pastor. caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Se volte para Ele. Você que aquele amor, aquela chama esfriou, volta agora. Volta agora para o Senhor. Se apegue com Ele. Se apegue com Jesus Cristo. Está na época, na hora de nós tirarmos as rebarbas, abrir mão dessas coisinhas e se apegar com Jesus de verdade. Porque quando tudo se acabar, a única coisa que vai restar é o Senhor Jesus. Quando tudo se acabar, a família não poderá fazer nada por ti. Quando tudo se acabar, o dinheiro não poderá te socorrer. Quando tudo se acabar, os amigos de influência não estarão do seu lado. Quando tudo se acabar, nada e ninguém te socorrerá, a não ser aquele que você entregou a vida para ele, ou se você negou, infelizmente, ficará só as lágrimas e o desespero. Então você que está fora dos caminhos do Senhor, afastado, escreva na linha do tempo: eu quero voltar, eu estou reconciliando. Você que nunca aceitou, aceita Jesus, e com certeza coisas grandes estarão acontecendo na sua vida e na vida de toda a sua família, porque o apóstolo diz: crede no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Ó, tens a escolha, Vida ou morte, qual vai aceitar. amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Que grandeza, hein? Essa é a hora. Que maravilha. Vamos lá, escreva na linha do tempo como o Júnior Dubai TV escreveu: eu quero voltar a isso. A decisão é sua. Ninguém pode decidir por você. Seu Ninguém pai, pode. sua mãe, seus filhos, seu marido, sua esposa. Ninguém. É você e Deus e mais ninguém. Ninguém. Sabe, quando a gente morre, quando o ser humano morre, que por mais que ele e ela esteja, que ele venha a ser sepultado no meio de milhões e milhares, mas foi ele que faleceu, foi ela que faleceu, assim é a eternidade. Por mais que todo mundo goste de você ou não goste, por mais que todo mundo ore por você ou não ore, na eternidade ninguém poderá fazer nada por você, a não ser aquele que você reconheceu como teu Salvador ou que você rejeitou. Não rejeite Jesus. Essa é a hora. Essa é a hora. Pastor Rodrigo, quer agradecer a Isa? Fica à vontade. Oh, glória a Deus. Enquanto os irmãos vai escrevendo aí na linha do tempo, nossa irmã Izzy, Deus te abençoe pelo superchat, irmã. Que Deus multiplique 100 vezes mais. Irmãos, você que pode, faça o superchat para abençoar o canal, que é você que mantém esse canal no ar, né? Você que pode, abençoa, tá bom? É bem-vindo a sua oferta. Temos o Pix também, não coloquei aqui na tela, mas temos o Pix aí embaixo que está aí na descrição do vídeo. A irmã Érica coloca aí também, os moderadores, na linha do tempo. Os irmãos, se puderem ofertar, fiquem à vontade para abençoar o canal. Olha lá, quero me reconciliar com Deus. Lucimaura dos Santos, que benção, gente. Olha aí. Pastor Ney, o senhor é uma benção. Eu nem falo, uma apela do pastor é tão bom que eu não preciso nem falar, que é uma benção o pastor nem fala, né? Imagina. Muito bem, muitas almas voltando para Jesus. Glória O senhor a Deus. falou, o que o senhor falou foi muito forte. As pessoas precisam voltar para Jesus, aceitá-lo como enquanto há tempo. Verdade. Foi o que nós pôs ali, ó. Meu Deus, muitos irão se assustar. Mas nós falou a realidade aqui, irmãos. Sim. Agora, a decisão está na tua mão. Você tem o poder de aceitar ou não a Cristo, né, pastor Ney? E tem aí poder. vem a pergunta, né? Vem a pergunta. Escuta o que eu vou dizer para você, que nós estamos dizendo. Que mal que Jesus te fez para você se desviar dele e se afastar? Fala para mim, que mal que Jesus te fez? Que mal que Jesus te fez para você, diante de um apelo, dizer: não, eu não quero, eu não estou sentindo no meu coração. Você precisa sentir no coração para aceitar Jesus? Você precisa sentir em coração para aceitar Jesus? Será?
Você precisa aceitar. Sim, não, eu não estou sentindo no meu coração. Precisa disso? Não, meu amigo. É uma questão de inteligência. Por que não aceitar Jesus? Por que não reconciliar com ele? Olha, tem mais gente se reconciliando aí, pastor Rodrigo. Juvenil Moreira dos Santos. Olha que maravilha. Que mal que Jesus te fez para você simplesmente querer viver longe dele, querer viver esses prazeres momentâneos dessa vida, prazeres artificiais, né? Os prazeres dessa vida é como uma flor artificial que não exala cheiro nenhum, que não exala vida alguma. Andar com Jesus é ser alguém na essência, é ser de verdade. Servir Jesus é deixar de viver de mentirinha. Andar com Jesus é deixar de viver de mentirinha e passar a viver de verdade. Essa é a hora. Nós precisamos se voltar para Deus. E eu vou orar por você, orar por todos que estão reconciliando e com todos que aqui estão, com a permissão do pastor Rodrigo. Posso orar, pastor? Com certeza, meu amigo. Pastor, faça oração. Mas antes de orar, deixa eu responder aqui o João Vitor Venâncio, né? Eu quero voltar. Ore pela minha vida, libertação. Deus abençoe, pastor. Tenho uma promessa, mas me desviei. Olha aí, ó. O João Vitor, né? Fez um superchat de R$5. Deus abençoe você, meu querido. Multiplique 100 vezes mais. E olha aí, pediu oração. Está voltando, irmão, pastor Gladney. Que pensa? Exatamente. É aquilo que nós estamos dizendo. Que mal que Jesus fez para o ser humano viver desviado. Que mal que o Espírito Santo nos fez para nós simplesmente virar as costas para Ele e ir desfrutar dos prazeres momentâneos. Meu amigo, é uma questão de inteligência, não é religiosidade. Não tem nada a ver aqui de estar querendo oprimir, pressionar alguém, não é nada disso. É uma questão de inteligência. Que mal que o Senhor nos fez, se Ele só nos amou, se Ele só quer o nosso bem. Volte para Jesus. Você não vai voltar para Jesus e fazer um bem para mim, para o pastor Rodrigo, não. Quando você volta para Jesus, você está fazendo um bem para você mesmo, para a tua alma, para o teu ser, para o teu espírito. Se volte para Deus. Vamos lá, vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Eterno, na tua presença nós nos curvamos grato ao Senhor, grato a ti, por tudo aquilo que o Senhor está realizando na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Senhor, a tua palavra foi pregada, a verdade foi anunciada, então salva, liberta, transforma, manifesta no teu poder e da tua glória na vida dos teus filhos e das tuas filhas nesse instante. Escreva o nome de todos no livro da vida e sela com o teu sangue, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus. Que live abençoada, hein, pastor Gladney? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver, o Edivaldo está escrevendo: pastor, eu sou vítima, vítima dos homens, vítima das pessoas, não é isso? As pessoas te fizeram mal, os tópicos que nós citamos te fez mal, porque Jesus não faz mal para ninguém, Jesus não agride ninguém, Jesus não vitimiza ninguém. Isso quem sabe os homens, líderes religiosos, alguém te fez mal, mas isso não é motivo também para nós nos afastarmos, porque quem morreu foi aquele que é perfeito. Com certeza, pastor Gladney, com certeza. As pessoas têm que ter Cristo, irmãos, na vida, não por aquilo que Ele vai te dar, mas por aquilo que Ele é. Verdade. Só pelo fato de nós termos a salvação garantida a salvação por intermédio de Jesus, irmãos, está de bom tamanho. Sim. Só que Deus é tão bondoso que Ele acrescenta muitas coisas, né, pastor? Sempre dá coisas a mais, né? Sempre coisas a mais. E nós temos que, irmãos, no mínimo, aceitá-lo e segui-lo. E sabemos que não tem outro caminho. É o caminho, a verdade e a vida. Fora disso, irmãos, não há salvação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todo sempre. Todos digam amém. E amém. Lembrando que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. Oh, glória. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos e até a próxima.